bibliográficas, tá? Hoje ela será ministrada pela Miriam Cris, que é doutoranda do Programa de Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra, é mestre em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza, pós-graduada em Pesquisa Científica, em Docência do Ensino Superior e Metodologias Ativas de Aprendizado, e também em MBA em Big Data, Inteligência Competitiva para Profissionais de Pesquisa, Metodologias da Educação à Distância, e ela é graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. É uma convidada, né, muito especial, já foi bibliotecária da casa, né, da Unifor, e hoje ela veio aqui ceder um pouco do tempo dela, né, para compartilhar conosco o seu conhecimento sobre a ferramenta, né, sobre a plataforma Mendeley. Miriam, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, por ceder o seu tempo, né, o seu precioso tempo, para compartilhar conosco o seu conhecimento. Sejam bem-vindos, lembrando que no final, né, do treinamento, a biblioteca vai estar colocando aqui no chat um link de frequência e você precisa acessar esse link e responder para poder você conseguir a declaração, a certificação de que você participou desse treinamento, tá certo? Então, não esqueça de clicar nesse link e de responder, tá certo? Isso é o que vai garantir a sua certificação, tá certo? Então, Miriam, muito obrigada mais uma vez e agora pode assumir aí o comando da turma. Olá, cheguei. Vocês estão me ouvindo? Pronto, Miriam, agora sim. Agora sim! Olha, gente, eu acho que foi o avião, viu, que atrasou, porque vindo aqui de Portugal, de Coimbra para o Brasil, esse avião que atrasa essas companhias aéreas, viu, Dani? Tá difícil, Ariana, tá difícil o negócio, mas vamos lá. Obrigada pela apresentação. Estranhamente, eu estava ouvindo tudo e falando com vocês e vocês não estavam me ouvindo. E eu fiquei pensando aqui, o que está acontecendo, né? Como a Ariana falou... Miriam, mais uma vez, muito obrigada por ceder o seu tempo, né, para compartilhar conosco aí o seu conhecimento. E é isso, então vamos lá, gente. Olha, antes de começar a minha apresentação, quem me conhece sabe que eu sou muito não, tá? Já melhorei muito, né, Leonília? Eu falava muito rápido, sempre fui um pouquinho elétrica, mas acho que foi o Isaac que perguntou aqui se tá frio em Portugal. Isaac, não tanto, porque nós já estamos na primavera, tá? Então, saímos do inverno e estamos na primavera. E, como a Ariana me apresentou, eu sou doutoranda aqui de Ciência da Informação, mas trabalhei por 12 anos na biblioteca da Unifor. Tenho muito orgulho de ter passado esse período aí com vocês, né? Ministrando as capacitações. E não estava no meu currículo, mas por que eu vou ministrar um treinamento de Mendeley? Porque eu tenho a certificação internacional como Mendeley Advisor. Então, eu fiz esse curso, né, de forma online na época, já tem, não lembro quantos anos, mas já tenho alguns anos de certificado, como certificado, né, de treinadora. Mas a grande questão que eu tenho para falar para vocês, antes de começar a mostrar minha apresentação, é que eu estou falando do que eu uso. E mais do que nunca, agora no papel como eterna estudante, no papel de doutoranda, né, aqui da Universidade de Coimbra, eu estou utilizando muito. Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu pegar aqui a tela. Vou deixar a tela inteira, porque eu queria zapear um pouquinho, eu tinha até deixado... Tá travando um pouco? Vou desligar a câmera, tá? Para vocês me ouvirem melhor. E aí eu vou pedir para as meninas gentilmente moderarem, né? Porque eu vou deixar de vê-los agora e vocês vão me falando por áudio, tá? Se tá tudo ok. Eu vou deixar aqui no modo de apresentação. E me digam, por favor, se o delay estiver muito grande,
Tá tudo ok? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá ótimo. Não estou mais vendo os chats, tá? Estou só acompanhando aqui a minha apresentação em tela cheia, mas vamos começando. E aqui, o que eu quero falar para vocês? Ninguém fala, né, sobre Mendeley se não falar sobre novas tecnologias, que nós chamamos carinhosamente com a sigla TICs, Tecnologias da Informação e da Comunicação. E eu não vou dizer que são novas tecnologias, porque não são mais novas tecnologias, esse termo, né, já não cabe, já que essas tecnologias, elas estão incorporadas no nosso cotidiano. Trouxe aqui 2 exemplos muito práticos, né, o WhatsApp e o ChatGPT, que está dando o que falar nos últimos tempos, mas eu acredito, é por isso que eu escolhi bem essas 2 ferramentas, que essas 2 ferramentas, elas são disruptivas. Em que sentido? No sentido de que, quando eu começo a usar, eu tenho uma probabilidade de continuar usando de forma muito natural. Eu estou falando do ChatGPT, tá, gente? Mas eu estou falando de uma forma mais generalizada de inteligências artificiais, não só do chat, tá? O chat é só um exemplo. O que eu quero dizer com isso? Hoje você se imagina saindo de casa e não recebendo uma mensagem pelo WhatsApp? Às vezes eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho até uma certa angústia, de verdade, quando eu procuro o meu celular e não encontro de forma fácil. Ou saio de casa e deixei o celular em casa. Por quê? Porque você se sente incomunicável. E, trazendo essa ideia, sei que muitos aqui devem ser jovens, super jovens, e não assistiram esse desenho, que essa fonte é da Wikipedia, né? Que foram os Jetsons. E em 1962, eles já mostravam várias tecnologias. Eu gostava desse desenho e realmente assistia na época, mas eu confesso para vocês que eu vou voltar a assisti-lo, porque eu fiquei pensando e fazendo uma reflexão, né, já que é um desenho de 1962, e hoje eu vejo que ele tinha um celular, que ele já fazia consulta, né, de forma online, que ele falava com a pessoa pelo smartwatch, que hoje nós usamos demais. A videoaula, quem nunca fez, né? Uma videoaula de ginástica, uma videochamada, um robô aspirador, quem não sonha com um? Então eu fico pensando, quais são as outras tecnologias que virão para a nossa vida, que chegarão nas nossas vidas? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o Mendeley é uma tecnologia. O Mendeley está disponível para facilitar as nossas vidas, e especificamente a vida acadêmica e a vida da pesquisa. Por quê? Porque eu tenho tantas atividades e eu não necessariamente tenho esse tempo todo para decorar todas as regras, seja a BNT, APA, Vancouver, ISO, Harvard e outras mais que nós utilizamos nas publicações nacionais e internacionais. O Mendeley. O que é o Mendeley? O Mendeley é um software, tá? Com a versão gratuita de gerenciamento de referências. Tá, Miriam, como assim? Ele é gratuito, 100% gratuito? Ele tem uma capacidade de armazenamento gratuita, mas se você quiser muito espaço, aí você vai comprar este espaço, como se fosse um Dropbox. Dica: se você está ou vai começar a utilizar o Mendeley, tenta otimizar suas referências dentro dele, tá? E depois que esses trabalhos forem elaborados e que você achar que não tem mais tanto sentido em acumular esses PDFs e essas referências, você os deleta da conta para sempre ter espaço. Por exemplo, hoje é isso, eu tenho o mesmo procedimento, não no Mendeley, porque a minha capacidade é bem ampla, mas no Dropbox, que eu tenho acesso, mas eu tenho um limite. Então, eu vou gerenciando as minhas fotos lá dentro até o meu limite, tá? A mesma dica fica aqui para o Mendeley. O Mendeley tem o objetivo de organizar a sua vida acadêmica, todas as suas referências,
ler e anotar, eu posso fazer as anotações, eu posso fazer os highlights, né, que são aquelas marcações coloridas, posso gerenciar as minhas citações, e eu já deixei um artigo meu aqui aberto para vocês verem no final como é que eu faço. Além disto, eu tenho a comodidade de ter acesso online e offline, tá? Eu acho que essa é uma dica importante. Gosto muito de citar situações, porque eu acho que elas cabem, elas entram no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Você está escrevendo um artigo para disciplina, né? Para uma disciplina, e o seu notebook ficou em casa. Você chegou até a universidade e, conversando com o professor, disse: "Ô, professor, eu já selecionei algumas referências." E o professor pode perguntar: "Tá, quais são?" Então, quando ele pergunta quais são, você, não sei todas de forma decorada. Com o Mendeley, você abre a aplicação no seu navegador e vai visualizar quais foram as referências, porque a sua biblioteca digital de referências irá para onde você for. Outro ponto importante é compatibilidade com Mac, Windows, Linux, né, todos os sistemas. Então, de forma mais prática, você pode armazenar, ou seja, armazene, organize, anote, compartilhe, cite, né, utilizando o Mendeley. Gere citações bibliográficas, que são aquelas, né? E aí é sempre bom, como eu não tenho ainda o perfil de todos, é sempre bom saber que citação é aquela que está dentro do texto e referência é aquela que vai no final do texto, tá? Porque quando eu dava aula de metodologia, eu percebia muita troca das expressões. Ah, professor, eu referenciei no capítulo X o autor tal. E eu dizia, referenciou ou citou? Aí ele, citei. Eu coloquei, né, o sobrenome e o ano, ou então o número, se for APA, depende, né? Aliás, se for Vancouver, depende do estilo que você vai escolher. Outro ponto interessante é o Mendeley Web Import, né? Esses 3 pontos, eles são só a base para a nossa jornada aqui hoje nessa apresentação, porque vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um. Então, aqui no Web Importer, eu tenho a condição de colocar um plugin direto no meu navegador, o que eu preferir, não vou indicar, o Mozilla é melhor, o Chrome é melhor, qualquer navegador que vocês mais utilizarem. Então, começando, né? Este é o site principal, a interface inicial do Mendeley. Então, aqui vocês têm 2 opções que eu marquei ali de amarelinho, né? A primeira é criar uma conta, create account, ou então acessar efetivamente. Nesse caso, eu não tenho uma conta, Miriam, é a minha primeira vez, como é que eu vou fazer? Então, quando eu clico lá em Create Account, né, não se preocupem, porque, assim, inicialmente a interface estará em inglês, mas nós temos aqui toda a condição da leitura em português. Ó. Vocês já viram que ele já me identificou como CPLP, né, como uma pessoa que fala língua portuguesa, e ele apresenta aqui a primeira tela, que é exatamente esta, onde eu só coloco meu e-mail, tá? Vou passar aqui o cursor para vocês verem. E a segunda tela, o meu e-mail já viria aqui, ó, onde tem essa faixa branca. Ele repassa o meu e-mail para cá e me pede outros dados, tá? Dentre os outros dados, muito simples, né? Meu nome, sobrenome e uma senha que tem que ter no mínimo 8 caracteres, com letras maiúsculas e minúsculas. Então, isso aqui é super tranquilo. Passada essa etapa, eu chego aqui na tela inicial da versão online do Mendeley. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu falei para vocês, vocês podem ler offline. Então, depois eu vou mostrar uma versão offline para vocês, tá? Essa é a tela inicial. Nesse caso, ela está, né, bem recheada de documentos, mas a tela de vocês ela vai limpa, inicialmente. O primeiro ponto importante depois da criação da conta é baixar a versão desktop.
Miriam, meu computador está sem memória, eu não tenho como colocar uma versão desktop no meu computador. Ok, não tem problema, você pode fazer tudo online. Mas por que eu gosto do offline? Porque nem sempre a internet está 100%. Vocês viram que acabou de acontecer comigo. Eu estava aqui esperando na sala, ouvindo vocês, vendo e, de repente, minha conexão não ficou tão boa, né? Então, fica a sugestão para baixar essa apresentação. Eu vou mandar para a organização do SIC. E dessa vez, eu normalmente mando a minha apresentação em PDF, mas dessa vez eu vou mandar em PPT, em PowerPoint, porque eu tenho muitos vídeos e os links, e eu quero que vocês vejam os vídeos mais de uma vez e acessem sempre os links quando for necessário, tá? O segundo ponto já é, né, pós a criação da conta, já é a instalação do Mendeley dentro do Word, tá? Por quê? Porque é exatamente essa conexão que vai gerar a minha elaboração da citação e da referência automaticamente. Tá, como é que vai ficar lá dentro do meu Word, né? Eu tenho duas opções. Eu tenho a primeira, que pode ser visualizada e realizada por meio do Office 365. Como eu trabalhei, né, na Unifor por 12 anos, eu sei que todos os alunos e funcionários da Universidade de Fortaleza têm acesso ao Office 365 pelo domínio que vocês têm, que é o @edu.unifor.br ou @unifor.br, né? Aqui, para inserir, eu clico em suplementos e eu já vou pegar dentro dessa interface, vocês estão vendo a logo do Mendeley, tá? O que eu estou instalando? Eu estou instalando uma extensão, tanto, vou voltar aqui, do suplemento que estará no Office 365, como do Web Import, que eu vou fazer, né, esse procedimento diretamente no meu navegador. No começo pode ficar assim um pouquinho confuso, porque eu estou falando de 3 cenários diferentes, mas depois, com a prática, tudo vai dar certo. Voltando aqui para a minha versão online. O que eu tenho? Vocês podem ver, né, na lateral, que posteriormente eu passarei por vários itens. Mas na lateral esquerda da tela, vocês estão vendo o menu. No meio, todos os documentos que já foram salvos pela Charlie, que é o nosso exemplo aqui. E na lateral direita, vocês estão vendo os detalhes de um documento apenas. E aí eu já vou chamar a atenção para um ponto aqui que eu acho muito interessante. Vocês conseguem visualizar o meu cursor quando eu passo? Por favor, alguém me confirma por alto. Sim, dá para ver sim. Pronto, então aqui, ó, em Journal Article, vocês estão vendo que é um tipo de documento, mas aqui tem uma barra de rolagem. Por que eu estou falando isso aqui, nesse ponto? Porque isso aqui poderia ser uma monografia, poderia ser uma tese, poderia ser um relatório. E nessa barra nós vamos ter várias opções, tá? Ó, aqui nessa minha versão desktop eu tenho o mesmo procedimento, onde aqui eu já deixei em book. E essa conta é a minha conta, tá? Eu estou mostrando aqui realmente a minha conta para vocês. Nesse caso, da minha versão desktop, vocês podem ver também que eu já tenho várias pastas criadas. Olha, todas essas pastas que estão aí na lateral esquerda, que eu estou passando o cursor neste momento. Por quê? Porque esses são os assuntos que eu estudo. Então, se vocês quiserem me conhecer mais enquanto, né, pesquisador, enquanto estudante, vocês vão saber que eu falo sobre fake science, sobre fake news, comunicação científica, revista predatória. Esses são os meus nichos de pesquisa. E aqui, logo um pouco abaixo, está a minha dissertação de mestrado. Todas as referências que eu usei na minha dissertação de mestrado. O que eu tenho, né? Agregando tudo. Eu tenho a versatilidade da internet, eu tenho uma possibilidade de organização muito grande, e eu vou voltar a tocar nesse ponto, porque, assim, o que acontece? Normalmente, nós pegamos os documentos, eles são alguns, né, depende da sua configuração do computador, ele já vai direto para os seus downloads,
ou então ele vai para uma pasta que você procurou, mas como é que você vai saber, sem mudar o nome, claro, que você já leu ou não leu aquele documento, aquele PDF? Quais são os documentos favoritos? Quais são os documentos que você já extraiu ou tem interesse de extrair alguma citação? Essas facilidades, elas são proporcionadas pelo Mendeley. Mas um ponto importante é, quando eu estou usando a versão online, eu tenho todo o tempo, a cada 5 minutos, uma atualização da minha versão offline. Elas estão integradas, tá? Então, esse botão, essas duas setas em círculo, elas significam exatamente a sincronização desses documentos. E aqui nós vamos para o primeiro passo do processo que muda uma vida. Por que eu estou dizendo que muda uma vida? Porque vou trazer a minha realidade, que é, eu sempre, né, lidei, na maioria dos meus artigos e trabalhos, em ABNT. Mas aqui na Universidade de Coimbra, nós só usamos APA. Então, assim, se vocês me perguntarem se eu sei todos os detalhes da APA decorados, eu vou dizer que não. Da ABNT até sei, mas da APA não. E aí, essa ferramenta está me ajudando muito. Por quê? Porque eu faço exatamente esse processo, né? A minha primeira vez no Mendeley, eu já tinha alguns documentos no meu computador, eu puxo esses documentos até a minha área. Deixa eu mostrar aqui em vídeo para vocês, tá? O vídeo está correndo para vocês tranquilamente? Sim, Miriam. Perfeito. Ó, então, o que foi que eu fiz? Eu inseri 2 documentos que já estavam no meu notebook, no meu computador, e já arrastei. É um procedimento muito simples, como nós fazemos, por exemplo, num documento que eu quero botar no meu Gmail. Outro ponto é exatamente essa facilidade que eu tenho de importar, por exemplo, não só um documento, mas eu posso importar uma pasta inteira, tá? Isso só depende de mim. Aqui nessas opções, eu vou passar o cursor, né? O que eu fiz arrastando, eu também posso fazer selecionando, que aqui é selecionar um documento, né? Ou vários documentos do meu computador. Eu posso inserir manualmente uma referência, eu também tenho essa opção, ou eu posso importar uma biblioteca. O termo está em inglês, né? Mas, assim, esses aqui, eles são, não para o treinamento de hoje, porque eles são para um nível mais avançado. Mas, qualquer coisa, nós podemos depois fazer uma formação intermediária e uma avançada, tá? Mas eu queria mostrar também essa opção para vocês. Adicionar as referências manualmente, importar de outro gestor de referência, ou no formato RIS, ou no formato BIP. Aqui eu tenho, né, a questão da apresentação. Deixa eu dar aqui um play para vocês. De como eu posso fazer. Manualmente. O que é o manualmente? O manualmente aqui é quando eu pego, eu vou só dar um stop aqui para falar um pouquinho sobre essa tela. O que eu estou fazendo aqui? Manualmente. Eu estou inserindo uma numeração que é uma identidade única de um artigo que está na internet. Miriam, como assim? Sobre o que você está falando? Nós temos alguns identificadores únicos. Assim como eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu CPF, só eu tenho aquela numeração, o documento hoje ele tem uma atribuição que se chama DOI, que é o identificador do objeto digital, fazendo a tradução para o português. E tem um PMID, que é muito comum numa base chamada PubMed Central, que é uma base muito conhecida na área da saúde. Eu tenho vários outros identificadores, mas esses são os mais conhecidos. Quando eu coloco o número, e aí vocês, né, agora já podem começar a ver DOI que antes não viam, digamos assim. O DOI, ele traz, não vou dizer
todas as informações, mas a maioria das informações de quando eu quero fazer uma referência bibliográfica. Não só num gerenciador de referências como o Mendeley, mas num gerador de referências como o Mori. Qualquer coisa, depois eu peço para as meninas colocarem o endereço também do Mori e do Mendeley diretamente aí no chat para vocês, tá? Só para vocês perceberem. Mas tem uma diferença muito significativa. O Mori, ele só gera, e o Mendeley, ele gerencia. Por quê? Porque eu tenho todos esses documentos em PDF dentro da mesma plataforma e posso fazer uma série de organizações, tá? Só recapitulando, adicionar manualmente, eu coloco um DOI ou um PMID e ele já preenche as informações como vocês viram, tá? Então, depois eu só adiciono a minha coleção. Miriam, vai ter tudo? Não, não vai ter o PDF, né? Por quê? Porque eu só inseri os metadados, que são título, autor, volume, número, se for uma revista, de cada tipo de documento. E aqui, trazendo, né, para mais um cenário, é quando eu quero pegar o documento diretamente da internet. Eu já estou fazendo a minha pesquisa, eu já estou no Google Acadêmico, eu já estou numa base de dados como a Scopus, como, deixa eu pensar outro, o Cielo. O Cielo também tem, eu acho que é uma base de acesso aberto muito maravilhosa. E aqui eu já posso selecionar diretamente por esse plugin que vocês estão vendo aqui do lado direito da tela, que é a logo da empresa Mendeley, né, da Elsevier. E clicando aqui, eu já vou ver essa barra ao lado da minha tela. O que eu posso fazer? Aqui eu posso selecionar um documento só, mas eu posso selecionar os 20. Eu posso selecionar dentro da minha conta Mendeley solta, ou eu posso selecionar já em uma pasta específica, que é o que está acontecendo aqui. Então, assim, eu sou muito prática nas minhas coisas. E eu quero dizer para vocês claramente que no começo pode até parecer um pouquinho trabalhoso, mas depois vale muito a pena. Eu não vou dizer assim, continuar na zona de conforto. Não, você sai um pouco da sua zona de conforto, mas assim como você saiu da sua zona de conforto quando você deixou de fazer ligações pelo telefone fixo e passou a fazer pelo um celular, você sai da sua zona de conforto quando você deixa de salvar todos os documentos na sua pasta e depois não sabe mais encontrá-los e você muda o seu mindset para colocar todos num lugar onde vão ficar lá super organizados. Só que você tem que fazer uma organização prévia e que vai valer muito a pena, isso eu garanto. Então aqui, né, eu selecionei uma coleção, depois eu selecionei um documento e aí vocês já estão vendo que tem documentos, claro, que tem só o metadado e tem documento que eu posso levar o metadado e o PDF junto. Automaticamente, Miriam, eu já não estou mais nessa tela onde eu estou vendo todas as referências, eu já abri o documento, eu já estou no PDF, ok? Quando você abre o PDF, você vai ver essa opção aqui, que é adicionar para o membro, tá? Por que eu chamei a atenção aqui que alguns documentos eles podem ir sem o PDF? Porque na lista de resultados, o PDF está 2 passos depois, dentro de uma revista. Então, aqui, né, eu quero adicionar um PDF, a minha referência, aquela que eu automaticamente, aliás, manualmente coloquei, já está lá, mas eu não levei o PDF. Então, o que eu vou fazer? Eu abro o documento e vou lá na opção Arquivos e seleciono esse PDF para dentro do Mendeley. Vocês podem estar pensando, Miriam, isso ocupa espaço? Sim, ocupa espaço. Mas você já tem a praticidade de fazer exatamente isso. Você lê todo o documento dentro da própria plataforma. E isso é muito interessante. Aqui, né, já é... Deixa eu passar aqui, pronto.
Uma outra opção, que é uma opção que eu já chamo um pouquinho mais avançada, que é quando eu quero levar de uma base de dados de uma base referencial, tá? Como assim? Quando eu estou eu vou citar dois casos das bases referenciais mais conhecidas, que é a Web of Science e a base Scopus. Eu posso levar vários documentos de uma vez só, no formato RIS, que é esse último formato que está aparecendo aqui. Tá, Miriam, tu tá falando de quantos documentos? Tô falando numa casa aí de 1.000 documentos de uma vez só. Aí vocês podem perguntar, não, eu quero levar 100. Ok. No caso de 100, eu posso fazer uma entrada completa pelo RIS, pelo RS. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com estudos que são com a metodologia da bibliometria, da revisão sistemática, da revisão integrativa, dependendo da quantidade de documentos que você tem aí. Se você vai usar uma dessas bases, às vezes é mais prático levar pelo RIS do que levar manualmente não, pelo comando de um por um, tá? Vamos organizar, né? Então, já levei os meus documentos, eles já estão lá. E aí, eu tenho aqui, como eu havia falado para vocês, a lateral esquerda da tela, onde eu tenho, primeiro, todas as referências. E aí, eu já posso ver as referências que eu adicionei nos últimos 30 dias. Eu posso ver as referências abertas nos últimos 30 dias. Uma coisa é adicionada e outra coisa é aberta. Eu posso ter levado 60 referências, mas eu não abri todas. Então, ele vai mostrar as que, né, foram abertas nos últimos 30 dias. Todas as referências que eu listei como favoritas, e eu tinha até usado o exemplo do Word para vocês, tá? Quando você leva um documento para o Word, um PDF, né, para o Word, um artigo, uma tese, uma dissertação, você vai ter que botar tudo no nome, ou então vai separar em várias e várias pastas. Quais são seus favoritos? Aqui, você simplesmente marca a estrela, dizendo que esse é um dos seus documentos favoritos. E aqui, nesse caso do pontinho verde, todas essas referências que estão em verde é porque eu nunca as abri. Elas nunca foram abertas, tá? Elas ficam verde. Na hora que eu clico pela primeira vez, o verde já some. Então, eu tenho uma noção dos documentos que eu li e dos que eu não li. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, caso prático, semestre passado eu precisei fazer uma revisão sistemática e eu levei uma quantidade considerável. Deixa eu pensar aqui, não lembro de cabeça quantos eram, mas eu levei todos. Então, eu tinha que, claro, ler todos e fazer algumas anotações, né, sobre um tipo específico de informação. Então, nesse caso da bolinha verde, eu já sabia os que eu tinha visualizado e os que eu não tinha visualizado. Isso era muito importante para mim, para a minha organização, para otimizar o meu tempo, né? Porque estamos falando aqui sempre sobre tempo. E para otimizar o tempo também, eu tenho, né, toda a coleção junta na parte inicial, mas eu posso criar as minhas pastas. Quando eu abri o meu Mendeley Desktop para vocês lá na tela passada, vocês viram que eu tenho muitas pastas. E no caso, por exemplo, de um artigo, você pode botar o título do artigo. Se for uma monografia, uma tese ou uma dissertação, eu posso criar uma pasta com subpastas dentro da primeira. Então, de forma prática, mestrado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? Isso também me ajuda a organizar se eu tiver que fazer entregas parciais. Como assim entregas parciais? Meu orientador me pediu até o dia X o primeiro capítulo. Quais foram as referências que eu usei? Foram essas. Meu orientador me pediu o primeiro e o segundo. Então, eu tenho todas as referências separadamente. Por quê? Porque alguns professores, eles pedem o capítulo já com as referências. Outra informação que é muito importante, sempre ajuda muito,
está aqui. Quando eu clico sobre um artigo, eu tenho essa lateral com todas as informações e, claro, cabe a mim colocar mais informações, tá? Tudo que eu tiver. Dentre as coisas, se for prático para todos, o resumo é uma informação importante. E as tags também são. Por quê? Porque as tags, o Mendeley, ele tem sistema de busca, tá? Por assunto, por autor, por título, mas a tag é uma coisa mais particular. Então, assim, por exemplo, as minhas tags nesse artigo que foi revisão sistemática, elas foram baseadas nas categorias que eu tinha definido para esse meu trabalho. Isso me ajuda a localizar de forma muito rápida. Então, aqui, né, eu tenho um painel de informações e tenho aqui exatamente as tags que elas me ajudam a rastrear todos os documentos que estão dentro do Mendeley. Vamos voltar aqui só para falar, ó, do DOI, que é aquele identificador, e do PMID, que também aqui, ó, já tem um número específico dele. Ah, tá, Miriam. Meu documento, ele tá na internet. Também, né, claro. Eu já baixei o PDF, mas ele estava na internet. Eu posso botar a URL? Pode. Nesse exemplo não está, mas eu posso colocar a URL sim, tá? E aqui é só uma chamada de atenção para os identificadores, né? Porque eu posso fazer a busca pelo detalhamento por meio dos identificadores. E eu também tenho aqui uma opção que eu acho muito interessante, que é que essa referência ela seja encontrada por outras pessoas por meio do catálogo que eu estou criando. Onde é que isso tem um impacto muito grande? Primeiro, nós temos dentro do Mendeley uma interface de busca, como se fosse uma base de dados, porque ela vai reunindo todos os documentos que as pessoas marcaram aqui. Mas eu também coloco aqui todos os meus documentos, todos os meus artigos que eu quero que sejam localizados pelo Mendeley, para outras pessoas utilizarem uma publicação minha, por exemplo. Nessa tela, nós vamos ver aqui mais um exemplo de organização, tá? No começo eu não tinha pastas, coloquei tudo em todas as referências, mas agora eu já posso marcar alguns documentos e levar para dentro de uma pasta, tá? Exatamente com essa opção. Eu vou adicionar a uma coleção, né? Eu vou organizar os documentos. Dá aqui um play. Eu seleciono os documentos e arrasto para a pasta, ou então eu marco os documentos e seleciono a pasta. São duas formas de fazer a atividade. Aqui um outro play. Marcando os documentos, organizo, escolho uma seleção, né, uma coleção, e assim eles já estarão. Lembrando que eles sempre estarão em todas as referências, só que quando eu entro nas pastas específicas, está bem mais organizado. Outra opção interessante é a opção de filtro. Então, eu uso os filtros aqui para refinar, e como eu havia comentado com vocês, eu tenho uma opção de busca dentro só da minha coleção, tá? Eu não estou falando uma busca em vários artigos de outras pessoas, que outras pessoas pegaram, eu estou falando só da minha coleção. Então, aqui eu tenho essa opção, e é bem interessante também para que eu consiga localizar um documento bem rápido. Enquanto vocês estão vendo o vídeo, eu vou aproveitar e pedir para a Andressa, gentilmente, colocar um link no chat para que eu conheça o perfil de vocês, tá? Para mim isso é muito, muito importante, até mesmo para organizar algumas coisas. E eu quero, e eu não tinha nem combinado, tá, com a organização da SIC, mas eu vou selecionar algumas pessoas
para ministrar uma consultoria particular, de forma gratuita, é um presente meu, tá? Então, eu quero que vocês respondam esse questionário, né, que é bem simples, super rápido, e dentre essas pessoas, eu vou selecionar algumas e vou entrar em contato com elas e perguntar quais são as dúvidas, o que elas precisam, tá? Então, por favor, participem, vai ser um prazer para mim. Assim, as pessoas terão um horário comigo, online, onde poderão tirar todas as dúvidas, tá? De forma particular, só eu e a pessoa. Aqui, já estou vendo a leitura dos documentos. Por quê? Porque eles estão vendo aqui que eu tenho a minha biblioteca, né, que é aquela tela onde eu vejo todos os documentos. Quando eu clico 2 vezes em um documento, eu já vejo se o PDF estiver dentro do Mendeley, eu já visualizo o documento na íntegra. Então, aqui eu tenho essa opção, como vocês podem ver, né? Eu posso adicionar notinhas adesivas que vão ficar flutuando sobre o meu texto e posso também fazer os destaques, que nós chamamos de highlights. Os destaques, eles têm várias cores, acho que umas 8 ou 9 cores diferentes. Por quê? Cada um tem a sua forma de organização mental, né? Então, no meu caso, por exemplo, quando eu escrevia um artigo, eu botava que aquele artigo seria da cor rosa. Então, em todos os documentos que eu ia lendo, se eu marcasse rosa, era para um determinado artigo. Se eu marcasse verde, era para outro artigo. Por quê? Porque às vezes eu faço mais de um artigo ao mesmo tempo. Isso para mim é muito comum. E uso os mesmos textos. Então, assim, uma citação que cabe para um artigo X não vai caber para o artigo Y. É por isso mais que eu gosto dessa diferenciação das cores, tá? E outra coisa interessante que eu vou dar aqui o play para vocês verem é exatamente esse processo, tá? Então, de highlight é muito simples. Eu marco e já posso selecionar parte do texto. Nesse caso aqui, eu já posso selecionar, por exemplo, um trecho e colocar uma anotação sobre essa obra. Tipos de anotação, né? No caso, eu gosto muito de colocar as seções do meu trabalho. Vou utilizar na metodologia, vou utilizar no referencial teórico. Deixa eu dar outro exemplo prático aqui. Na minha revisão sistemática, uma das coisas que eu tinha que fazer era pegar as definições de um conceito. Então, nesse caso, para mim era muito importante, porque eu já levava, exatamente o que ele está fazendo agora, parte do texto para da definição, especificamente, porque depois isso ia me facilitar na hora da escrita, tá? Então, eu tenho aqui todas essas funcionalidades também. Tá, a magia aconteceu. Eu já organizei os meus documentos dentro do Word, aliás, dentro do Mendeley, e agora eu quero realmente escrever o meu trabalho. Então, nós vamos para a citação dentro do Word, tá? Como é que eu vou fazer essa citação? Da mesma forma como vocês viram uma lista de documentos dentro do Mendeley, eu vou ver dentro do Word. E nesse caso aqui, eu já estou vendo a lista, e como vocês podem ver, eu posso pesquisar só na coleção, é por isso que é relevante a organização por coleção também. Miriam, poderia não criar nenhuma coleção e visualizar tudo? Claro que pode. Pode e fica à vontade, mas com coleções eu acho que fica mais tranquilo. E outro ponto interessante que eu tinha falado, né, para vocês no começo, que essa visualização é da utilização do Word no Office 365, tá? Eu posso escolher o estilo, porque, como eu comentei, eu tenho a BNT, mas eu não tenho só a BNT, né? Para quem é muito comum na área da saúde, AP Vancouver, na área da psicologia, muita APA, né? Porque ela vem da Associação Americana de Psicologia. Deixa eu pensar aqui em outras que são mais utilizadas que eu estou visualizando aqui na tela, né? Para engenharias. I3E, muito forte, é uma base conhecidíssima. Então, quem é que vai dizer qual norma você vai escolher? O seu orientador ou a revista na qual você quer publicar?
Caso prático, tá? Eu vou dar o play aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui a minha coleção, vou selecionar um documento, vou inserir esse documento, essa citação no momento. Pode ser mais de uma? Pode, claro que pode. Por quê? Porque algumas citações, elas são indiretas e eu posso usar mais de um autor. Tá? Aí cabe naquela regrinha da citação direta e indireta. E aí vocês vão ver que ficou ali, ó, bem pequenininho, mas dá para ver que tem um 4 e um 5. 4 e 5 normalmente é Vancouver, tá? Tem outras normas que usam números também, mas Vancouver usa. Ah, Miriam, se fosse a BNT, iriam aparecer os sobrenomes dos autores, no plural, né, mais de um, ou do autor, se você utilizar apenas uma referência, ou se você vai utilizar mais de uma referência. Então, aqui, ajustando aqui um pouquinho o painel, só para vocês verem, eu queria mostrar exatamente aqui, ó, onde é que vai ficar o Mendeley dentro do navegador de vocês. Ele vai ficar dentro de referências, tá? Ah, Miriam, instalei o Mendeley lá na primeira tela, eu mostrei que a primeira instalação do Mendeley no Word tem que ser com a opção suplementos, e inserir suplementos. E aqui vocês já estão vendo que eu também posso arrastar a tela do Mendeley para qualquer lado. Se eu achar melhor que ela fique solta, tudo bem. É só uma questão de customização de como eu quero ver as minhas referências para gerar, tá? A mágica aconteceu, né? Coloquei todas as citações, que são aquelas que vão dentro do texto, e agora eu vou usar e eu quero ver as referências. Então, eu venho nessa mesma aba e vou escolher aqui inserir bibliografia. Lembrando que nessa hora eu já tenho que estar com o cursor lá no final do texto, lá nas referências, tá? Quando eu coloco o cursor lá, uma linha em branco, e clico em inserir bibliografia, todas as referências que você, todas as citações que você usou aparecerão com referências, como referências. Uma das principais, um dos principais deslizes, não vou dizer que são erros, assim, para não ser, né, tão dura, mas um dos principais deslizes dos alunos na construção de um trabalho acadêmico é quando eles citam e não referenciam, e referenciam e não citam. Como é que isso ocorre? Eu faço a citação, mas por acaso esqueci de colocar referência. Esqueci mesmo. Ou então, eu tenho uma referência, mas não tenho uma citação. Por que isso ocorre? Quando eu faço alterações no meu texto, às vezes eu esqueço de tirar referência, né? E vamos lá. Se você está lidando com muitas referências, esse trabalho manual é terrível. É terrível. Aqui, toda vez que você tirar a citação, automaticamente eu tiro, né, pelo sistema, a referência. Por quê? Porque eu vou fazer esse update aqui, eu vou fazer uma sincronização sempre. Eu vou casar a minha citação com a minha referência, tá? Então, deixa eu voltar aqui, a minha imagem não está aparecendo para vocês, mas eu vou deixar aqui, primeiro, né, o meu LinkedIn, eu também vou compartilhar essa apresentação lá. Vou deixar aqui esse canal do YouTube da Elsevier, que tem vídeos curtos e pockets, e vou parar de apresentar meu PowerPoint e ficar à disposição para vocês, tá? Para tirar algumas dúvidas. Prontinho, Mariana. Miriam, muito obrigada. Foi incrível, estava aqui só nas anotações, né? Porque a gente sempre pode aprender um pouco mais, né? Gente, a Miriam está disponível para o caso de vocês quererem fazer alguma pergunta, tá? Lembrando que daqui a pouco a biblioteca, o perfil da biblioteca vai colocar aqui o link, certo? Para vocês responderem a frequência, para vocês conseguirem receber a declaração do evento, tá? E outra coisa, para vocês também participarem do sorteio, tá certo? Então, a Miriam está disponível aí para vocês tirarem algumas dúvidas. Tá. Eu vi aqui a do Isaac. Isaac tá super participativo, viu? Gosto de pessoas participativas. Vamos lá, tema que eu adoro.
O Mendeley faz identificação, né, de similaridade, e aí todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu não uso a expressão plágio, que o plágio é intencional, né, Lei 9.610. Não faz, Isaac, não. Para você fazer identificação de similaridade, você tem que usar outros softwares, tá? Alguns são pagos, outros gratuitos. Dentro dos gratuitos, eu posso indicar o Plagium, o Plagius, o Copspider, mas eles têm limites de caracteres numa versão free, tá? Numa versão gratuita. Então, tem que ter, assim, todo de uma vez você não pode passar seu trabalho, mas você pode, sim, verificar algumas partes para ver se tem. Infelizmente, essa questão da similaridade, não. Ele não se propõe a isso. Leonília levantou a mão, vai fazer a pergunta e eu vou matar a saudade de ouvir a voz dela. Ai, obrigada, Fátima. Eu estou me trabalhando, sabe? Porque eu tenho um raciocínio que às vezes eu quero compatibilizar o meu raciocínio com a minha fala. Isso é muito complicado, porque aí eu falava muito rápido, mas nada que um fono não tenha resolvido, viu? Isso aqui foi uma obra de um profissional maravilhoso, que é da Unifor, claro. Charleston, claro, né? Que mudou minha vida, né, Leonília? Eu falava. Nossa, né? Eu também fiz. Falava rápido. Eu dava aula sim. Por quê? Porque eu queria falar tudo para os alunos. E Leonília sabe que ela comigo. Deixa eu te perguntar, eu acho que o meu microfone estava desligado. Vocês usam aí na Universidade de Coimbra o Torneirinho? É da mesma empresa, mas não se chama Torneirinho aqui em Portugal. Mas é do mesmo fornecedor. Aí, automaticamente, todo o trabalho que é postado dentro da plataforma, né, do InfoEstudante aqui na Universidade de Coimbra, já passa pelo antiplágio. E você só recebe um e-mail dizendo que ele já está passando, né, num verificador de similaridade. Vou pedir para a Andressa colocar o link de novo, viu? Porque da consultoria que eu quero dar, eu vou fazer esse sorteio. Tá bom? Então, assim, vou entrar em contato com essas pessoas. Ai, Leonília, o nome, assim, de cabeça, vou ficar devendo, mas depois eu Quer dizer que faz parte, já é uma rotina dentro da universidade. Já, porque, assim, a submissão dos trabalhos, ela já acontece dentro da plataforma, né, que é a InfoEstudante. Nós temos 2 plataformas para pegar os documentos e as referências que os professores passam nas aulas. E a InfoEstudante é onde eu deposito os meus trabalhos. É como se fosse aí o aulas dos alunos. Eu acho que ainda estava usando, né? Onde o aluno vai lá e faz a posta do seu trabalho. Tá? Então, é bem interessante e você já recebe. Aí, assim, vou usar um case, tá? Todo mundo sabe que eu adoro case, né? Já aconteceu de colegas aqui serem chamados, né, para conversar sobre o trabalho mesmo. Tipo, olha, eu não gostei do valor que deu de similaridade e eu quero que você refaça. Já aconteceu, sim. Então, a gente tem segurança no processo, né? Mas tu diz isso no doutorado ou em qualquer nível da graduação e tudo? Nesse caso, era uma aluna de doutoramento, como nós chamamos aqui, né? De doutorado, só que do curso de... Deixa eu lembrar aqui o curso dela. Eu não sei se é letras, filosofia, é um curso assim, mas dentro da PUC também. Nós nos conhecemos aqui em um evento e ela fez esse comentário porque sabia que eu gostava do tema. Pois tá bom, obrigada, viu, querida? Veja aí se tem mais algumas perguntas aí para a professora. Já estou olhando aqui. A biblioteca do Instagram, o Nilo está perguntando. Vou deixar essa resposta para as meninas, tá? No momento, nós não... Leonília, no momento a gente não tem Instagram, a gente utiliza o Instagram na institucional Unifor Comunica. Pronto, respondido, né? E quanto tempo eu posso deixar as referências arquivadas? Forever, tá? Para o resto da vida. Só não indico deixar tudo sempre, porque uma hora o seu limite de espaço pode acabar e você pode ter a probabilidade, ou, né, uma decisão, claro, para apagar.
Você pode comprar mais espaço, mas é uma decisão sua. Se você quer usar só a versão gratuita, então você vai ter que fazer uma espécie de varredura no que é importante e no que não é. Às vezes isso é difícil, né? Porque tudo pra gente é importante, mas... Pronto, estão pedindo também para colocar o link do YouTube, da Bíblia. E deixa eu passar aqui, no software livre pode ser adicionado o plugin? Pode, né? No caso aqui, nós chamamos a extensão na interface do Mozilla, do Chrome, e no Office 365 nós chamamos de suplemento. Deixa eu pensar aqui. O treinamento vai ficar gravado, meninas? Está gravado, né? Vai ser disponibilizado em qual canal? Isso, está sendo gravado. A gente vai disponibilizar no canal do YouTube da biblioteca. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês, tá? Prontinho. Gente, aproveitando para lembrar aí, para vocês responderem o formulário, certo? De presença, para poder participarem do sorteio. No momento, nós temos 37 pessoas, tá? Então, se você ainda não respondeu aí o formulário, responde para poder participar do sorteio. E eu sigo aqui à disposição, viu? Agora o quê? São 5 horas para vocês? São, né? No momento, para mim, para mim, aqui já estou noite, né? Já estou durante a noite, 9 horas da noite, às 21. Nós temos 4 horas de diferença. Gente, nós vamos realizar agora o sorteio. Miriam, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição. Gente, respondam também aí no link que a Miriam, né, disponibilizou uma consultoria. Imagina você poder conversar, né, sozinho com a Miriam, tirar todas as suas dúvidas sobre o Mendeley. Então, assim, é um privilégio que você que está aqui hoje, né, nessa programação, está tendo. Então, não perca essa oportunidade, tá certo, gente? Amanhã a nossa SIC continua, amanhã e sexta, com mais capacitações maravilhosas. Então, não percam, não deixem de participar, tá? E eu vou aqui sortear. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui no sorteador, tá? De 1 a quanto, Andressa? 39. Vamos lá. Saiu o número 29. Os meninos vão olhar aqui quem é que na lista de presença é o número 29. Enquanto eles olham, Cláudio, tá? Obrigada pelo elogio. Coloquei aqui o meu LinkedIn, tá? Que o Nilo tinha pedido. Um beijo, Francis. Um beijo, Gil. Um beijo, Kelson. Tô mandando um beijo aqui. Tô vendo as mensagens. Saudades de vocês. Saudades do Brasil, gente. De verdade. Quem ganhou aqui no sorteio foi a Gabriela Matias Sena, a aluna da Unifor, gente. A Gabriela está presente? Gabriela Matias Sena, não é isso, Andressa? Gabriela não tá aqui, Gabriela. Gabriela, nem a Gabriela Alves. Não é a Alves, viu, Leonília? Outra Gabriela, mas ela devia ter ficado aqui, olha, tem que ficar. Hoje é o 3º dia que ela não está aqui. Gente, então a gente vai entrar em contato com a Gabriela, tá? Ela é uma aluna da Unifor, para ela poder conseguir, né? Para ela poder vir buscar o prêmio dela, tá certo? É isso, muito, muito obrigada, tá? Tá ali, a Gabriela Alves está aí. Chegou? Tá aí. A Gabriela Alves está aqui, mas não fui eu que ganhei, mas não. Ganhadora do prêmio, não. Então, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, Miriam. Obrigada a todos os presentes. E amanhã nós estamos aqui novamente, tá? Até mais. Tchau, gente. Uma ótima semana.